pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
vem estar ao meu lado. Eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio. Minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram. Meu caminho perdeu o sentido. Eu chorar no escuro percebi. Havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia. Posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia. Posso levantar e viver. Feliz sábado a todos. Quero agradecer ao grupo lá da Igreja Ponte Rasa, certo? Pastor Marcelo, muito obrigado por vocês aqui. De fato, foi uma bênção. Estava até comentando aqui, louvor apropriado para este momento. A gente não podia também deixar de agradecer. A gente sempre agradece aos músicos, né? Mas agradecer também a diretora de música que está aí atrás, escondida, que a gente estava até comentando ali que ela é arrojada, sempre busca os melhores aqui para nós, e a gente louva a Deus por ter vocês aqui. Obrigado, irmã, pela senhora, viu? Hoje, queridos, quero falar a vocês. Eu fiz um sermão para os Calebs, e esse sermão é muito apropriado para o momento em que estamos. Nessa última semana, tivemos o Caleb lá no Itaim, e eu fiz a Santa Ceia com os meninos. Tive o privilégio de poder lavar os pés de todos os 25 Calebs que estavam lá conosco. 27, né? 27. E foi uma bênção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que fala muito ao nosso coração, em especial no momento da Santa Ceia. O texto que quero trazer para vocês, o título de meu sermão, é: como você lidar com a ira, com a amargura e com o ressentimento.
Muitas pessoas vivem amarguradas, outras ficam ressentidas e outras pessoas são extremamente iradas. Tem gente que vai de 0 a 1 segundo em 1 minuto. Tá benzinho com você, quando fica irada a pessoa muda da água para o vinho. Outras pessoas carregam consigo uma amargura, um sofrimento às vezes com o seu pai, um sofrimento às vezes advindo de sua família, um sofrimento com um colega de trabalho. Muitos às vezes são amargurados por escolhas equivocadas que fizeram em sua vida. E por isso a importância do sermão de hoje. Mais ainda, alguns são ressentidos com outros que não foram tão bens consigo, ressentidos às vezes consigo mesmo por não ter tomado escolhas acertadas, e por isso a importância do tema de hoje. Sabe, queridos, eu estabeleci 7 itens de como você vencer a ira, como você vencer a amargura e como você vencer o ressentimento. O texto inicial encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Veja, irmãos, a primeira coisa de como você vencer a amargura, a ira e o ressentimento é que você precisa admitir que está zangado. Tem algumas pessoas que não admitem que estão zangadas. Você precisa falar claramente ao Senhor Jesus Cristo: eu, Senhor Jesus, estou chateado com fulano, estou chateado com essa situação, estou chateado com esse problema. Você precisa admitir que está zangado. Seja honesto com Deus. Algumas pessoas não são honestas com Deus. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o irmão, você pode enganar os anciões, você pode enganar os líderes, você pode até se enganar, mas você não engana a Deus. Deus consegue ver tudo e Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda. Por isso, não tente esconder dele os seus genuínos sentimentos. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Tudo está descoberto para Deus. Não dá para enganá-lo. Tudo está aceso para o Senhor. Por isso a importância de você admitir que está zangado, porque não dá para enganar Deus. Quer você vencer a ira? Quer você vencer o ressentimento? Quer você vencer a amargura? Então não esqueça do primeiro item do sermão. Admita que está zangado, seja honesto com Deus e não tente esconder dele os seus genuínos sentimentos. Há um segundo item nesse pequeno sermonete, porque teremos a Santa Ceia, então seremos mais breve. Há mais um item que quero compartilhar com vocês. O segundo item de meu sermão traz a seguinte ideia: procure descobrir a razão da raiva. Deus perguntou a Caim: por que você se irou? Procure descobrir qual é a razão da raiva. Algumas pessoas pensam que o problema da sua raiva é fulano de tal. Ah, pastor, é esse meu marido que é xarope. Não olha para o lado não, irmão. Ai, pastor, essa minha esposa que é xarope, é esse irmão fulano. Não olha para o lado agora, senão desculpa. É fulano, pastor, que é o problema, é a origem aqui, a raiva que eu tenho é Beltrano. Saiba distinguir que o problema é o problema, e o problema não são pessoas. O inimigo, ele é especialista em arranhar a vida das pessoas. Ele se apresenta a você não como ele realmente é. O inimigo é como se fosse a unha de um gato. Ele arranha e esconde a unha.
O problema é o problema não são as pessoas. Certa vez, irmãos, estava o Senhor Jesus Cristo junto com Pedro. E Pedro estava conversando com Jesus. Pedro era mais velho que Jesus. E aí, eu tenho 33 anos. O senhor tem quantos? 60 anos. 69. Pedro era um pouquinho mais novo que o senhor. E aí, Jesus Cristo, com 33 anos, chegou para Pedro e começou a dizer: Pedro, eu tenho que morrer. Porque se eu não morrer, não vem o Espírito Santo. A profecia está aí. E eu sou o Cordeiro de Deus. Você viu lá no céu falando, a pomba pousou sobre mim. E eu tenho que morrer. E aquela angústia no coração de Jesus. Pedro chegou e falou para Jesus Cristo: Jesus, tu não vais morrer. Acaba com esse negócio de ficar se lamuriando aí, dizendo que tem que morrer, está sofrendo, tá não sei o quê. Para com isso, Jesus. E naquele mesmo momento, relatado no texto bíblico, o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse o seguinte: afasta-te de mim, Satanás. Pedro deu um pulo para trás e falou: puxa vida, eu quis ajudar Jesus, humanamente falando, eu quis dar um apoio moral a Jesus, porque ele estava meio depressivo, meio chateado, porque tem que morrer, e aquela situação, ao ponto disso ser tão forte no coração de Jesus, que a Bíblia relata que ele chorou gotas de sangue. Satanás não se apresenta como realmente é. Na cabeça de Pedro, ele estava querendo ajudar a Jesus Cristo. Mas ele não sabia que estava sendo usado pelo inimigo para persuadir Jesus a não morrer. Se Jesus não morre, irmãos, não haveria salvação para a humanidade. Se Jesus não morre, o ministério de Jesus Cristo seria preso à Ásia Menor. O ministério de Jesus Cristo só cresceu porque ele teve que morrer. Quando ele morre, vem o quê? O Consolador, o Espírito da verdade. E quando o Espírito Santo vem, todos têm o mesmo poder que o Senhor Jesus Cristo tinha. Porque o Senhor Jesus Cristo não se utilizou do seu próprio poder, mas sim veio como um homem, o Emanuel, o Deus conosco. E aí então, cada irmão na face da terra tinha o mesmo poder, a mesma autoridade dada por Jesus Cristo para expandir o reino. Por isso, procure descobrir qual é a razão da raiva. O problema é o problema não são as pessoas. Se tem alguém que quer destruir sua vida, esse é o inimigo das almas. Ele vai arregimentar as forças, vai fazer de tudo. Ele tem uma fábrica feita para pecados, personalizado para você. Ele sabe o que tu gosta, ele sabe onde você... As empresas de hoje, quando você procura na internet alguma coisa para comprar, não demora muito, aparece um monte. Eu fui procurar na época o berço para comprar para o Pedro. Entrei, fui procurar no Mercado Livre, esses sites assim, fui procurar o berço. Não demorou muito, apareceu no meu e-mail, promoção de berço. Eu fui entrar no Facebook, apareceu do lado um monte de berço. Eu fui entrar nas coisas do Google, apareceu um monte de berço. Ou seja, é personalizado a mensagem. Se as empresas fazem isso, quanto mais o inimigo das almas personaliza o pecado para você, porque ele sabe o que você gosta. Por isso, lembre-se, procure descobrir qual é a razão da raiva. Deus perguntou a Caim: por que você se irou? Caim matou Abel, o primeiro homicídio da terra. Deus perguntou: por que você fez isso? Por que você ficou irado? Procure saber o que está motivando a sua raiva. Por isso, como terceiro item de meu sermão, não permita que as emoções o dominem. Muita gente que é dominado pelas emoções acabam destruindo sua história porque a emoção está à flora. Tem gente que, porque a emoção está alta em seu coração, ele não consegue controlar a emoção, esse camarada destrói a amizade de anos numa só fala. Alguns que não conseguem dominar suas emoções acabam tendo resultados diferentes do esperado. Como é que é isso, pastor?
A mulher, o homem quer um resultado específico de sua esposa porque ele está chateado com uma situação e porque ele não domina a sua emoção, então ele fala grosso, briga e a questão está instaurada e o resultado que ele queria, que era resolver uma situação, ele consegue o resultado oposto. Por quê? Porque ele não domina as emoções. Isso acontece também com alguns pais e com os filhos. Porque não dominam suas emoções, eles conseguem resultados diferentes do esperado com seus filhos. Sabe, queridos, abra o livro de Provérbios, capítulo 16, verso 32. Provérbios, no Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 16, verso 32. 16, verso 32. Veja como o texto bíblico fala para a gente. Não permita que as emoções o dominem. Olha só como a Bíblia diz. Verso 32. Mais vale ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar uma cidade inteira. Mais vale você ser paciente do que você ser valente. É melhor do que conquistar uma cidade inteira. Tem alguém que quer vencer a guerra em casa, só que vai dormir no sofá. Você venceu a discussão, realmente, você venceu a discussão. Ok, você saiu vitorioso, vai dormir no sofá. Tem algumas vezes que você não pode e não deve sair vitorioso, irmão. Se você quiser dormir no quentinho. Se você quiser dormir na cama. Vale mais ter paciência do que ser valente. Talvez você tenha que engolir um sapo. Talvez você tenha que engolir um brejo inteiro. Paciência. Amai-vos uns aos outros. É o que o Senhor diz. Participar da Santa Ceia é justamente amar uns aos outros. Participar do lava-pés é justamente dizer para todos que não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos iguais. Por isso, Jesus Cristo, mesmo sendo o rei e o Senhor, lavou os pés dos discípulos. Para dizer, somos iguais. Somos um em família, somos o corpo de Cristo. Por isso, não permita que as emoções o dominem. Provérbios 14, verso 29. Vira uma página para trás. Provérbios 14, verso 29. Veja como o texto bíblico diz. Verso 29 diz assim: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Quem mantém a calma é sábio. Sabe, queridos, não permita que as emoções te dominem. Uma certa vez uma mulher falou que ia separar do marido, ligou para lá para casa. Sabe como é que é? É sempre nessas horas, né? O pessoal lembra do pastor sempre na hora da morte, morreu alguém, aconteceu alguma coisa e tal, liga para o pastor. Na hora da bênção, mataram um boi, fizeram uma festa, ninguém lembra do pastor. Mas na hora da briga, da morte, o pessoal me acha, liga para mim, liga para casa, liga para Débora, liga para todo mundo. Irmãos, a mulher falou, pastor, vou separar, e não sei o que, e tal, tinha acabado de brigar e tudo. E eu falei, irmã, não tome essa decisão de se separar agora. Se a senhora vai separar ou não, é uma questão que a senhora tem que avaliar de fato. Mas agora, no momento da raiva, não é o melhor momento de você tomar a decisão. Porque a emoção pode te trair. O momento da escolha de um namorado, o momento da escolha de um parceiro, você não pode tomá-lo mediante a emoção. Ela faz parte, mas ela não deve ser aquilo que vai discernir o seu pensamento. Por isso a importância desse terceiro item, meu sermão. Não permita que as emoções o dominem. Mais ainda, irmãos, coloque a ira nas mãos de Deus. Como posso, pastor, eu lidar, enfrentar a ira? Como posso eu vencer, pastor, a amargura? Como posso eu, pastor, vencer o ressentimento? Você não pode esquecer do quarto item. Está ressentido?
Está irado, está amargurado, tem sofrido, tem chorado quando ninguém vê? Então chame por Deus. Coloque a sua ira, o seu ressentimento, a sua amargura nas mãos do Senhor. Ele carrega o teu fardo, querido irmão. Lembre-se de que a palavra irada provoca ira nos outros. Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. A resposta delicada desvia o furor, desvia a raiva, mas a palavra dura aumenta a raiva. Tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, Deus falou que eu tenho que dizer a verdade. E o irmão vai lá e fala assim, tal, tal, tal. E a pessoa vai lá e também fala assim, tal, 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 mais. E a briga está instaurada. Tem gente que quer dizer a verdade, verdade em tudo. Sua roupa está feia, viu, irmã? Tem um momento de dizer isso. Tem um momento de dizer a verdade. Não é porque você tem que falar a verdade, como cristão temos que falar a verdade, que devemos fazê-lo sem reconhecer o momento. Você tem que ter a habilidade de reconhecer o momento. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, disse o seguinte para os discípulos: eu tenho muito para vos falar, mas vocês, discípulos, não estão preparados. Jesus tinha muita coisa para dizer para os discípulos, mas não era o momento, não era o local, ele não estava preparado. Os discípulos não estavam preparados para receber aquela verdade que Jesus tinha para dizer. Tem algumas pessoas que se perdem, cortam amizades, se machucam, porque falam a verdade no momento errado. Eu me lembro da rainha Esther. Tinha que falar a verdade. Seu tio Mordecai ia morrer e a perseguição à sua nação ia dar. Mas então, o camarada que estava perseguindo a sua tribo, o seu povo, era assim com o rei. Era líder junto com o rei, era o braço direito do rei. Como é que eu posso, a esposa do rei, falar para o meu rei que o vice dele está querendo me matar? Eu vou trazer uma instabilidade enorme para o governo. O que é que a rainha Esther fez? Vamos comer. Tem um banquete para preparar para ti. E aí então fez um banquete para o rei. As melhores comidas, as melhores coisas fez para o rei, e o rei comeu e ficou muito feliz. Essa minha rainha é uma bênção. Olha só a comida que ela fez. Rainha, diga para mim o que você quiser. Se você pedir a metade do meu reino, eu vou te dar. Eu quero fazer um pedido ao Senhor, meu rei. Que amanhã o Senhor venha almoçar comigo novamente. Porque se o Senhor gostou dessa comida, amanhã vai ser melhor. E aí, irmãos, ela fez uma nova comida para o rei, junto com o amigo do rei, o braço direito do rei. A história conta que depois disso, o rei estava tão feliz com ela, ela disse para o rei: rei, esse problema está acontecendo. Estão querendo destruir minha família, porque é judia. Estão querendo nos matar. Como é que é? Quem está querendo fazer isso? A liderança do seu governo. Chegou ao ponto dele saber que havia uma briga entre Mordecai e o vice do rei. Tem um momento certo, irmão. Quer pedir alguma coisa? Faça feliz o ambiente. Depois que estiver tudo feliz, você vai lá e dá a facadinha. É que eu queria comprar isso, 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 isso. A Débora faz isso comigo. Tá ali. Tá tudo feliz, não sei o quê. Então, Anderson, tem que comprar essa roupa aqui, esses negócios. Falei, né? Tem o jeito, tem o momento certo. Quer você vencer a amargura? Quer você vencer o ressentimento? Quer você vencer a ira? Então não esqueça de colocar a ira nas mãos de Deus. E lembre-se de que a palavra irada provoca também ira nos outros. Quinto item do meu sermão:
Perdoe, querido irmão, aqueles que lhe tenham feito mal. Da mesma forma que Deus está pronto a perdoar-nos pelo mal que cometemos contra Ele, também devemos lhe pedir perdão e lhe pedir que nos ajude a perdoar a quem nos ofendeu. Perdoe. Olha, tem algumas coisas que você não vai mudar na pessoa que você quer mudar. Vá por mim. Tem algumas coisas que você não vai conseguir mudar. Perdoe. Perdoe, meu irmão. Tem algumas coisas que só no céu é que a transformação será completa. Perdoe. Perdoe, porque Jesus também perdoou você. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Perdoe-os por não ter a habilidade de tratar você do jeito que você queria. Perdoe o seu amigo, que talvez tenha sido falso com você. Perdoe aquele que te ofendeu. Perdoe. Porque Jesus Cristo também perdoou você. E querido, o perdão de Deus é um perdão condicional. Como é que é isso, pastor? Eu perdoo e Deus nos perdoa na mesma medida que perdoamos o nosso próximo. A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se tu não perdoas aquele que te ofendeu, tu nunca foi perdoado por Jesus. Você está se enganando. Se você não perdoa quem te fez mal, então você também não será perdoado. Há uma parábola que exemplifica isso. Um rei, que era muito rico, tinha seu súdito, que devia um valor enorme a ele. Impagável, uma dívida muito alta. E o rei falou com o seu súdito: vem aqui na corte. O súdito foi lá. De acordo com o contabilista, você me deve tantos milhões. E esse dinheiro, eu sei que você em vida não vai conseguir me pagar. Logo, você é um súdito a mim fiel e eu gosto muito de você, então eu vou perdoar sua dívida. É melhor te perdoar a dívida do que ter você pendurado aqui no caixa do reino. A história bíblica diz que ele foi perdoado. Porém, ele chegou na casa dele e ele tinha outras pessoas que deviam a ele. E ele foi lá e falou: fulano, você me deve. E já tem 3 meses que você não me paga. Se você não me pagar até amanhã, eu vou tomar seus filhos como escravo. Irmão, sabe que notícia ruim chega rápido, né? Essa notícia bateu lá na corte do rei, no jornal do rei. Fulano de tal vai extorquir outro Beltrano e pegar seus filhos como escravo, porque era comum naquela época isso. O rei, quando viu a foto do mas esse aqui não foi o fulano que veio aqui ontem que eu perdoei a dívida impagável? É. Manda chamar esse cara agora. E então chamou o súdito: amigo, você não foi o cara que veio aqui ontem, uma dívida impagável, eu te perdoei. Como é que você vem me aparecer nos jornais na manhã seguinte, dizendo aqui que você vai pegar os filhos dos outros lá como escravo, porque não te pagaram? Porque você não foi longânimo, porque você não foi paciente com aquele que te devia, então a sua sentença é a morte. A história diz que mataram um cara. O rei mandou matar. Aquele que não perdoa seu próximo, a sentença é a morte. Não tem pacto algum com Cristo. Cristo te perdoou de uma dívida impagável. Se você pensa que aquele que te rodeia é xarope, imagine você para Deus. Quantas vezes você já disse que não iria pecar? Quantas vezes você já pediu perdão? Quantas vezes Deus teve que estender o braço a você? Faça assim com os outros. Vá e não peques mais. Leve essa luz, essa graça que você receberá nesta manhã também para outra pessoa. Seja você a luz do mundo, seja você o sal da terra, seja você aquele que vai salgar esse mundo insípido. Seja você aquele que vai iluminar o mundo escuro.
seja você. Assim como Deus perdoou você, também é requerido de você que perdoe aquele que te ofendeu. Por isso, incluí meu sermão. Efésios, capítulo 4, verso 32. Finalzinho da Bíblia. Efésios, capítulo 4, verso 32. O texto bíblico diz assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Jesus Cristo, perdoou vocês. Sejam bondosos, sejam perdoadores, assim como Jesus Cristo é bondoso com você, assim como Ele te perdoa. Não se apresente diante de Deus com as mãos sujas de sangue. Na época do sacerdócio, a Bíblia dizia o quê? Tem você alguma rusga? Tem você alguma intriga? Tem você algum problema com algum irmão? Deixe o cordeiro amarrado aqui, vai com o teu irmão, se desculpe com ele, e depois que você o perdoar, então você estará preparado para receber o perdão de Deus. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Sabe, queridos, Lucas, capítulo 11, verso 4. Lucas, capítulo 11, verso 4. Lucas, capítulo 11, verso 4, vai falar muito para a gente. O texto bíblico diz assim, palavras de Jesus Cristo: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixem que sejam tentados, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Oração do Pai Nosso. Perdoa-nos, Senhor, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Por isso, perdoe aquele que lhe tenha feito mal, da mesma forma que Deus está pronto a nos perdoar pelo mal que cometemos contra Ele. Sexto e penúltimo item para concluir meu sermão. Quer você vencer a ira? Quer você vencer o ressentimento? Quer você vencer a amargura? Então, querido irmão, perdoe a si próprio por ter estado sobre a ira. Muita gente perdoa os outros, muita gente perdoa quem te ofendeu, mas muita gente não se perdoa. Carrega ao longo de sua vida um fardo enorme. Carrega ao longo de sua vida uma cruz tão pesada que a pessoa não consegue se levantar. Por quê? Porque não se perdoam. Quer você vencer a ira? Quer você vencer a amargura? Quer você vencer o ressentimento? Então, peça perdão a si também. Muita gente no passado tomou decisões erradas e colocam a mão na cabeça e diz: pastor, se eu soubesse de tudo isso, se eu pudesse voltar no tempo, se tudo tivesse condição de mudar, tudo seria diferente, pastor. O tempo não volta, jamais. O tempo, quando passa, esvai por sua mão. Por isso eu sempre digo aos meus jovens: se você não tem lastro, se você não tem dinheiro, se você não tem fama, se você, querido jovem, só tem uma bala, a bala que você tem é a juventude. Se você perder a única bala que você tem, já era a sua vida. As melhores escolhas são feitas na juventude, mas também as piores escolhas também são feitas na juventude. Se você não tem lastro, se você não tem dinheiro, se você não tem fama, então você só tem uma coisa: a sua juventude. Dedique-se ao Senhor Jesus Cristo, porque o pagamento que o Senhor Jesus Cristo vai dar pela sua juventude é impagável. É muito alto. Todos aqueles que se colocam na mão de Deus como uma vela, iluminam os outros e se gastam para servir a causa de Jesus Cristo, Deus dá a bênção aqui no presente e também no porvir.
Por isso, perdoe a si por ter estado sobre a ira. 1 João, capítulo 1, verso 9. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 1, verso 9. Mas, 1 João, capítulo 1, verso 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Tem muita gente que diz assim, não, nunca errei. São aqueles irmãos nunca errei, sabe? Sempre está certo aquele cara. Ele nunca errou. Ele está sempre certo. É esse tipo de gente que não reconhece os seus próprios erros, não se perdoa. Está sempre certo. Sabe, queridos, por isso que coloquei em meu sermão esse 6º e último item. E para concluir a mensagem de hoje, 7º e último item. Procure resolver o caso da ira imediatamente. Não permita que ela aumente. Se for necessário pedir perdão a alguém, faça-o o quanto antes. Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios capítulo 4, verso 26. Procure resolver a questão da ira imediatamente. Está irado com alguém, está ressentido com alguém, está amargurado com alguém. Procure resolver isso o quanto antes, querido irmão. Efésios capítulo 4, verso 26, o último texto desta manhã. Por isso, verso 26, Efésios 4, verso 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar você. Não deixe com que o sol se ponha sobre a vossa ira. Procure resolver o quanto antes. A ira, a amargura, o ressentimento é como se fosse um veneno que você toma querendo que o outro morra. A raiva, a amargura é esse veneno. Você está amargurado com alguém, você está com raiva de alguém, você está ressentido com alguém, então você toma esse veneno, mas se você quer que o outro morra, o outro é que tem que morrer. Você quer que o outro se quebre. Mas quem vai definhar é você. Sabe, queridos, imaginemos o travesseiro lá de casa. Um travesseiro de pena. Alguém vai lá em casa e rouba meu travesseiro, corta meu travesseiro, sobe no alto do meu prédio e sacode o travesseiro. Depois a pessoa se desculpa e volta ao meu encontro. Ok, eu te perdoo, mas como você vai fazer com que as penas do travesseiro que estão espalhadas por todo o bairro volte de novo para o meu travesseiro? Quando você tem amargura, ressentimento e ira, quando isso passa muito tempo, e isso toma uma proporção tamanha, que é como se fossem as penas do travesseiro espalhadas pelo bairro. Por que não resolveu na hora? Por que não viu na hora? Por que não pediu desculpa na hora? Fulano já está sabendo, Beltrano já conseguiu ver, já estão falando que é outra coisa, que nem era realmente o acontecido. Isso toma proporções cada vez maiores. E você sabe como é o telefone sem fio, né? Aconteceu isso. Quando chega lá na ponta, morreu alguém. A pessoa tropeçou. Rapaz, fulano morreu. A pessoa só tropeçou. Eu lembro que você sempre vê essas histórias na internet, né? Didi morreu. Já mataram o Didi umas 10 vezes já. Toda vez, Faustão morreu. Essas notícias que vão se propagando. O cara caiu, foi para o médico, já está morto, já mataram o cara.
procure resolver o caso da ira, da amargura e do ressentimento de forma imediata. E se assim você fizer, certamente você vencerá a ira, a amargura e o ressentimento. Falei hoje a vocês 7 passos de como você pode vencer a ira, a amargura e o ressentimento. O primeiro deles, admita que você está zangado e seja honesto com Deus. Segundo dele, procure descobrir a razão da raiva. Terceiro dele, não permita que as emoções te dominem. Quer você vencer a ira? Então lembre-se do quarto item, procure colocar a ira nas mãos de Deus. Lembre-se que a palavra irada também provoca ira nos outros. Quer você vencer a amargura? Perdoe aquele que lhe tenha feito mal. Como quinto item, sexto item, perdoe a si mesmo por ter estado sobre a ira. E por último, para você vencer a ira, a amargura e o ressentimento, procure resolver o caso da ira de forma imediata. Se assim você fizer, certamente Deus trará a vitória sobre os seus relacionamentos. Hoje nós iremos participar da cerimônia da Santa Ceia. E ao participar da cerimônia da Santa Ceia, você que já lavou os pés aqui na lateral, se ainda não fez, você tem a oportunidade de ir. É uma cerimônia em conjunto. Eu me apresento ao Senhor Jesus Cristo, limpo de coração. Eu me apresento ao Senhor Jesus Cristo, dizendo para Ele e para todos que eu sou igual a qualquer um aqui. Por isso o irmão lava meu pé. Por isso somos iguais, somos humanos, somos pecadores. Paulo diz, não há um justo sequer, todos estão no mesmo balaio. Quem participou da cerimônia do lava-pés vai ter a oportunidade de participar conosco também da cerimônia da Santa Ceia. Pergunta que não quer calar. Quem não pode participar da cerimônia da Santa Ceia? Quem não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Porque se tomar, será para a sua condenação. Quem pode participar? Quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A cerimônia da Santa Ceia é uma cerimônia pública. Todos devem participar. Mas aqueles que não aceitam o Senhor Jesus não devem. Porque senão estarão fazendo a mesma coisa que os soldados. Não acreditavam em Jesus sendo Messias e o mataram. E a morte de Cristo para esses soldados, para esses líderes religiosos, foi para a sua condenação. Mas para aqueles que acreditaram que Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então para eles houveram a vitória. Pastor, mas eu tenho pecado, sou pecador. Entra para o clube. Todos nós somos. Não há um justo sequer. Deus quer transformar você. Arrependa-se de seu pecado e participe conosco da cerimônia da Santa Ceia. Que Deus o abençoe e que Deus o ajude nesse momento. Eu quero chamar o conjunto para cantar conosco mais uma vez. E eles estarão cantando. E no momento de cantar, eu quero que você entregue nas mãos do Senhor aquilo que te amargura, a ira, o ressentimento, a angústia. Entregue na mão do Senhor. E entregando na mão de Deus, Deus é poderoso o suficiente para transformar a sua vida e sua história. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor
sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amado. Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Amém. Esse é o momento feliz de contrição, de entrega e de recebimento da graça de Cristo em nossa vida. O texto bíblico que quero ler com vocês para a Santa Ceia encontra-se em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos todos juntos nos ajoelhar para agradecer ao Senhor Jesus Cristo pelo pão, pelo seu corpo vertido no madeiro para a nossa salvação. Senhor Deus, te damos graças ao Pai Eterno por esse pão que agora tomaremos na Tua presença, ó Deus. E te agradecemos não pelo pão em si, mas pelo que ele significa, ó Pai. Pois esse pão simboliza o Teu corpo que foi dado por nós, ó Deus Eterno. Que possamos tomar esse pão juntos com essa consciência, ó Pai.
que o teu sacrifício nos possibilitou uma volta ao lar, ó Deus eterno. Que possamos selar contigo nosso destino agora, que possamos também oferecer nosso perdão aos nossos irmãos, aos nossos entes queridos, assim que também, ó Senhor Deus, possamos buscar nosso perdão em tuas mãos, ó Pai. Seja conosco, nos abençoe, é o que te pedimos e agradecemos no nome de Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Os diáconos agora estarão vindo. A irmã do teclado, você pode colocar uma música de fundo. A irmã do teclado tocar uma música de fundo aí, enquanto os diáconos estarão livres para entregar. Pedimos que você fique em pé para receber das mãos dos diáconos o pão da Santa Ceia. Podemos ficar em pé, aqueles que irão participar da Santa Ceia, para receber das mãos dos diáconos. Os diáconos podem ir agora. Podem ir. Mata a mulher do coração. texto bíblico diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos todos juntos o pão da Santa Ceia, uma representação do corpo de Cristo. De igual modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos todos juntos, de igual forma, nos ajoelhar e agradecer ao Senhor Jesus pelo vinho. Senhor nosso Deus, continuando, Senhor, na sua presença, nesse santo e bom lugar, queremos agradecer por tudo que o Senhor fez, continua fazendo e fará por nós. Não tem como nós explicar, Senhor, o amor demonstrado na cruz do Calvário para alguém, no caso nós, não somos merecedores de nada. Mas é através do sangue de Jesus que nós temos direito à vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Senhor, ao nós participarmos desse suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que esse simbolismo nos purifique, tire de dentro de nós tudo o que nós não podemos tirar. Pedimos força para continuar nessa caminhada e que aquelas palavras de Paulo em Hebreus 12, 2 seja nossa nesta manhã, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. De igual modo, peço à congregação que permaneça em pé para receber das mãos dos diáconos o suco de uva, representando o sangue de Cristo.
texto bíblico diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos juntos o puro suco da uva, uma representação do sangue de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vou pedir para vocês entregarem o cálice para a pessoa da ponta, para sermos mais rápidos em nossa logística de recebermos o cálice aqui das mãos dos diáconos. As diaconisas estarão cobrindo agora a mesa como um símbolo do propiciatório que cobria a Arca da Aliança, como um símbolo do manto que cobria o Senhor Jesus Cristo, porque esses são símbolos que representam o Senhor Jesus. Por isso hoje, querido irmão, você tendo participado da Santa Ceia e se religado ao Senhor Jesus Cristo, posso dizer: seus pecados estão perdoados e jogados na profundeza do mar. Lá ninguém consegue pescar. Vá e não peque mais. Eu não poderia terminar esse culto sem antes terminar com alegria, com louvor e com gratidão pelo que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu quero chamar o conjunto aqui para cantar a música final, louvar ao Senhor Jesus Cristo, porque daqui da igreja você deve sair radiante, com alegria, pois o Senhor Jesus Cristo perdoou você e sua graça alcançou você nessa manhã.
Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, alargue nossas fronteiras, Senhor. Assim como Jabes fez a oração, para que sejamos uma bênção na vida de outro, Senhor. Ajude-nos a ser esse condutor de bênção. Nos livra, Senhor, do mal. Nos livra, Senhor, da tentação. Nos livra, Senhor, de cair no laço do inimigo. Mas nos ajude, Senhor, a olhar para cima, a olhar para o alto, a olhar para Ti, Senhor. Que hoje, nessa manhã, Senhor, que a Tua graça se renovou em nossa vida, nos dê a força para viver de acordo com Tua vontade. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e agradecemos a Ti, Senhor, por essa Santa Ceia. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês e dê a vocês uma boa tarde. Lembre-se, hoje nós teremos o conjunto aqui no nosso JA. Então faça planos para estar conosco aqui também. Que Deus o abençoe. Este lugar cheio de paz e de poder, vamos a Deus agradecer, por em amor, em fé nos manter. Dá-nos tua perfeita paz, tua forte mão, venha estar conosco, Pai, confiamos em teu poder, para nos proteger, até quando enfim nos virmos, até quando enfim nos virmos.